Olá, Robert. Meu nome é Viviane França e venho mais uma vez contar um relato. Esse me foi contado e a dona do relato pediu para mudar o seu nome. Bem, essa história é de quando Dona Raquel era jovem e estava recém-namorando com um motorista de caminhão que carregava cana-de-açúcar. Eu vou chamá-lo de José. Eles moravam em um engenho chamado Soledade, que fica próximo à Vitória de Santo Antão. E nesse engenho também residia um rapaz, eu vou chamá-lo de Benedito. Benedito era um operador de carregadeira, uma máquina que serve para recolher a cana já cortada e colocar dentro do caminhão. Raquel e José seguiam suas vidas normalmente, até que Benedito começou a reparar em Raquel. Todo cheio de floreios na voz, dava em cima de Raquel, mesmo sabendo que ela era comprometida. Ela nunca deu trela e sempre botava ele em seu devido lugar. E por ser um engenho, era um lugar pequeno. E como todo lugar pequeno, se uma pessoa espirra, na entrada do lugar, quem está na saída deseja saúde. E todo mundo sabe o que acontece com todo mundo. José ficou sabendo sobre o Benedito rondando sua Raquel. Por ela não dar trela e ter botado ele em seu devido lugar, José deixou passar, mas não ia com a cara desse sujeito de jeito nenhum. Cada um foi vivendo sua vida. Em um determinado dia, Benedito saiu para beber em outro lugar, chamado Engenho Pitu, com alguns amigos. Na volta, aconteceu um acidente e Benedito acabou perdendo a vida. Em um instante, a notícia espalhou em Soledade e Raquel ficou sabendo e contou para José. E nessa hora, José falou: "Oh, coisa boa, hein?" Raquel repreendeu: "Tu não diz isso não, rapaz. Por errado que ele fosse, ninguém deve dizer que é bom a morte de ninguém, não." José, aperreado, respondeu: "Oxe, e tu ainda tá com pena, né? Foi bom e foi bom mesmo." Raquel preferiu se calar. Quando foi de noite, José se aprontou para ir ao trabalho. E o que aconteceu com ele, ele contou na volta para Raquel. Nesse engenho tinha uma porteira. E a ordem do dono do engenho era para que quem passasse deixasse a porteira fechada, porque ele criava bois e perto da porteira tinha um mata-burro. Se a porteira ficasse aberta, os bois podiam passar e cair no mata-burro e quebrar a perna. E o trabalhador que deixasse aberto e algum boi dele caísse lá, o trabalhador teria que prestar conta a ele. Então, José, na saída do engenho, desceu do caminhão e foi abrir a porteira para poder passar. Essa porteira, quando era aberta até no canto, ela ficava aberta por arrastar um pouco no chão. Então, as pessoas abriam, passavam o veículo e depois voltavam para fechar. Então ele abriu a porteira e prendeu no canto. Entrou no caminhão para poder passar e na hora que ia botar marcha e sair, viu a porteira começar a se fechar, rangendo bem alto. Aí ele disse: "Oxe, essa peste não fica, não?" Ele desceu e abriu de novo. Quando entrou no caminhão, a porteira estava fechando de novo. Nessa hora, ele falou aquele palavrão que só atrai coisa ruim. Desceu novamente do caminhão, abriu a porteira pela terceira vez e falou: "Agora fica aí, desgraça." Dessa vez, ele nem chegou no caminhão. Quando estava voltando, ele ouviu o barulho da porteira bater com tudo se fechando. Nessa hora, ele se arrepiou todo e prestou atenção que não era coisa desse mundo. Ele disse que primeiro sentiu um frio e depois uma quentura. Nessa hora, ele se agarrou com Deus e foi orar. E também pediu ajuda e fez oração para São Cristóvão, que é o protetor dos motoristas. Ele foi fazendo oração
e abrindo a porteira. E nisso, ele estava lá, sentindo a nuca toda arrepiada. Ele voltou para dentro do caminhão e ainda sentia a quentura e depois a frieza. Aí ele viu que tinha falado foi errado, pediu perdão e passou. Quando passou, levantou as mãos para o céu e agradeceu a Deus, e também pediu perdão pelo que disse. Ele foi para o caminhão e fechou a porteira, e começou a subir a estrada com destino à Lagoa de Itaenga. Ele disse que foi seguindo e viu, ao longe, o que parecia uma pessoa na beira da estrada, como se estivesse pedindo carona. De longe, ele disse que não dava para ver a cara da pessoa, porque a luz do farol só clareava do pescoço para baixo. Ele disse que tentava enxergar, apertava os olhos e nada. Quando chegou mais perto, a pessoa deu com a mão, fazendo sinal que queria carona. E, ainda assim, não dava para ver o rosto. Parecia que a imagem estava meio apagada. Mas o jeito de se mexer, o formato do corpo e o jeito de se vestir, ele reconheceu como o homem da carregadeira. Benedito. Nessa hora, ele acelerou com tudo e quase fez suas necessidades nas calças. Ele seguiu com a maior velocidade que dava para ir na estrada de barro. Depois que ele passou desse homem, o caminhão ficou desgovernado. Quase que ele bate uma barreira que ficava de cada lado da estrada. Ele, nessa hora, não queria saber de mais nada. Podia passar quem fosse, que ele nem se importaria. Ele parou o caminhão, desceu e se ajoelhou para orar. E ele disse que a partir daquele dia, ele nunca mais abriu a boca para dizer que foi bom a morte de alguém. Quando ele foi chegando no lugar que conhecemos como Mané Mãozinha, foi que o medo e a sensação de frieza e quentura foi deixando o corpo dele. Ele seguiu seu destino, prometendo a Deus que nunca mais faria isso e que os mortos mereciam respeito. Depois que ouvi essa história de ver quem morreu na estrada, lembrei de uma outra história que me foi contada quando eu era adolescente. A pessoa que contou não sabe que vou contar, então não direi o lugar onde mora, porque todos saberiam de quem se trata. Então vou mudar os nomes. Pois bem, numa cidade não muito grande, tinha um senhor que tinha um ponto de comércio bem pequeno, que, aqui no interior de Pernambuco, conhecemos como venda. Na venda do seu Alcides, tinha de um tudo, que cabia naquele pequeno espaço. E, mesmo sendo pequeno, tinha bastante clientes, até mais do que alguns mercadinhos que tinham próximos. Isso sempre chamava a atenção de algumas pessoas, porque mesmo vendendo algumas coisas mais caras do que nos outros lugares, as pessoas não paravam de comprar lá. Daí, começaram a prestar atenção nele e no seu comércio. E depois de um tempo, perceberam um costume estranho que ele tinha, que era conversar com os sapos. Vez ou outra, tinha um sapo rondando a pequena venda e ai de quem maltratasse o bicho. Às vezes, era sapo pequeno, grande e tinha até cururu, e cada um com seu nome. As pessoas achavam graça, quanto outras achavam estranho, mas sempre deixavam passar. Quando seu Alcides estava sozinho na venda e passava alguém na frente, podia ver ele conversando com algum sapo. Podia ser qualquer época do ano, mas sempre tinha um. Depois de muitos anos, a cidade foi aumentando, as coisas evoluindo e a vendinha era sempre a mesma, mas sempre cheia de clientes. Então, começaram a espalhar boatos de que o sucesso nas vendas do seu Alcides eram os sapos. Corria a história de que ele não vendia nem um alfinete, mas depois de fazer um pacto com os sapos, a vida dele mudou da água para o vinho. Ele conseguiu casa própria, criou e formou os filhos
e tinha uma boa vida, só com o dinheiro da pequena venda. O tempo seguiu seu curso e seu Alcides faleceu. Foi aquela comoção na cidade, porque ele era bem conhecido por ser um morador antigo dali. Muita gente foi para o seu velório, mas gente ainda foi para o enterro. Teve alguns carros que eram conhecidos como pau de arara, que foram alugados para levar as pessoas para o cemitério, de tanta gente que tinha. Alguns dias depois do enterro, a viúva percebeu que começou a chegar sapos na sua casa. Ela os expulsava com a vassoura, como se varresse ele para longe. Com mais alguns dias, a quantidade de sapos aumentou e ela chamou um rapaz para tirar eles de lá. Com mais alguns dias depois, era uma infestação. Ela chamou mais 2 rapazes e disse para jogarem os sapos no rio o mais longe possível dali. E assim eles fizeram, mas nada adiantava. Cada vez mais ia aumentando a quantidade. Então, ela percebeu que não era normal e chamou seus filhos para mostrar. Passou muito tempo e nada deles conseguirem se livrar. Então, uma mulher que era entendida das coisas que outras não eram, essa mulher disse para o filho mais velho ir na venda e dizer para o seu Zé que seu Alcides não ia voltar mais e que era para ele ir embora e levar os outros sapos. Seu Zé era o sapo que ficava sempre na venda. Era o que mais seu Alcides falava, um cururu enorme. O rapaz, já cansado da situação, nem discutiu. Antigamente, as pessoas sabiam que muitas coisas existiam. Então ele foi. A venda tinha ficado fechada desde o falecimento do dono. E, incrivelmente, o sapo ainda estava vivo lá dentro. O rapaz, com um pouco de cisma, olhou para o sapo e disse o que a mulher mandou. Empurrou o sapo com delicadeza para fora e foi embora. Depois desse dia, aos poucos, os sapos foram deixando a casa da viúva e a venda foi aberta depois de um tempo, mas não vendia nenhum alfinete, como antigamente, antes dos sapos. E tem gente que jurou que no dia do enterro, na volta para casa, viram seu Alcides em pé, na beira da estrada. E vez ou outra, falaram que viram ele pelas estradas andando, mas bem magro e seco, como um sapo que morre ao sol. Na cidade sertaneja de Barro Seco, um lugarejo esquecido pelas vitórias da chuva e abraçado pelos mitos do Nordeste, uma série de eventos bizarros começou a revelar-se nas noites de lua cheia. Animais mutilados eram encontrados ao amanhecer, e gemidos dolorosos ressoavam entre as casas de taipa, levando terror ao coração de seus moradores. Soraya, uma mulher de beleza estonteante e olhos tão profundos quanto um poço sem fim, trabalhava no único prostíbulo da cidade, o Luar do Sertão. Ela era amante de Teodoro, um detetive particular de fala mansa e olhar astuto, cujos os serviços eram frequentemente requisitados para desvendar os mistérios que afligiam Barro Seco. Teodoro, entretanto, guardava um segredo sombrio. Nas noites de lua cheia, ele se transformava em um lobisomem feroz, sem qualquer lembrança do ocorrido ao regressar à forma humana. Certa noite, Soraya esperava Teodoro no luar do sertão. As horas passando, a angústia crescia em seu peito ao som dos uivos e cortavam a noite como lâminas. Ao amanhecer, Teodoro apareceu desorientado e ferido, sem lembrar-se de nada desde o entardecer. Intrigada e preocupada, Soraya decidiu seguir Teodoro nas próximas luas cheias. Escondida nas sombras, ela o viu se transformar numa criatura monstruosa. O medo gelou sua espinha, mas um sentimento de compaixão e amor pelo homem que ainda residia naquela fera a impediu de fugir.
Os assassinatos brutais de algumas figuras conhecidas da cidade começaram a levantar suspeitas. A tensão crescia e uma turba enfurecida estava procurando caçar a criatura e pôr um fim ao terror. Teodoro, incapaz de entender sua condição, tornou-se o próprio investigador de seus atos noturnos, juntando faixas que nem imaginava serem suas próprias pegadas. Na próxima lua cheia, Soraya tomou uma decisão audaciosa. Armada com um medalhão místico que encontrou entre os pertences de uma antiga curandeira, ela confrontou Teodoro antes da transformação. Com palavras de amor e lágrimas nos olhos, ela colocou o medalhão ao redor do pescoço dele, murmurando o encantamento esquecido que a velha curandeira lhe ensinara. Quando a lua alcançou o seu ápice, Teodoro começou a se transformar, mas o medalhão brilhou intensamente, contendo a besta. Suas feições se suavizaram e, pela primeira vez, ele manteve a consciência durante a transformação. Horrorizado ao saber o que era, Teodoro decidiu deixar Barro Seco para proteger Soraya e os outros. Mas ela escolheu seguir seu amor, enfrentar juntos a maldição e as noites de lua cheia. Juntos, partiram de Barro Seco, levando apenas a esperança e o amor que os unia, aventurando-se em terras distantes, onde as histórias de um detetive e uma dama que lutam contra uma maldição antiga eram apenas murmúrios sob a luz prateada da lua. Olá, o meu nome é Evandro Alves, sou inscrito no canal e já tive alguns relatos postados aqui. E hoje vou contar esse relato da maneira que o Sr. Nonato me contou. E assim me falou o Sr. Nonato. Eu trabalhava em uma fazenda no interior do Maranhão, lá pelo ano de 1980, em um pequeno lugarejo chamado Deusque. O lugar era deserto e poucas casas, a maioria fazendas, todas distantes uma das outras e sem energia elétrica. Era tudo estrada de terra, pessoas simples, mas acolhedoras. Eu trabalhava nessa fazenda, mas tinha um namoro com uma jovem que morava em um vilarejo próximo, que logo depois se tornou minha noiva e hoje é minha esposa. E sempre que eu podia, eu ia até a sua casa para cortejá-la e namorar, mas sempre voltava na mesma noite, pois, como todos sabem, serviço de fazenda começa bem cedo, aliás, pela madrugada. A distância da fazenda que eu trabalhava pro vilarejo era aproximadamente 7 quilômetros, e eu ia de cavalo e às vezes de bicicleta. Eu sempre voltava sozinho à noite, sobre a luz do luar, e quando não tinha lua, com uma boa lanterna, que era um item de luxo na época. Meu patrão, o senhor Juarez, tinha um punhal bem grande e afiado, igual aquele que Lampião usava. Na verdade, parecia mais uma espada, ou um espeto afiado, que chegava até a tirar a barba com ele. E todas as noites que eu fazia esse trajeto, eu pegava emprestado essa arma com meu patrão. Ele oferecia arma de fogo, mas eu dizia que só esse punhal resolveria o meu problema. Meu patrão sempre me alertava para ter cuidado, pois vários amigos seus, fazendeiros, relatavam que um enorme cão negro estava atacando suas criações e também botou homens para correr em estradas à noite. Por isso, eu deveria ficar esperto. Na verdade, eu já tinha ouvido esses boatos até do meu próprio sogro. Sempre me alertava sobre isso e sempre me convidava para dormir lá e ir só pela manhã. Mas como tinha que trabalhar muito cedo, eu sempre voltava à noite. Minha noiva sempre ficava nervosa quando eu ia embora.
falando para tomar cuidado, pois o povo estava falando que havia um lobisomem que estava aparecendo por ali. E o senhor Alonso, aquele senhor próximo ao campo de futebol. O meu sogro já tinha me alertado sobre esse tal de Alonso, pois ele morava sozinho, não falava com quase ninguém e era uma pessoa muito reservada. Aliás, ele era estranho demais. E aconteceu que em um sábado teve um jogo de futebol e eu estava jogando à tarde, mas teria que voltar para a fazenda à noite. Estava eu, sentado, sozinho, esperando o final do jogo, quando do nada o senhor Alonso apareceu bem próximo e falou comigo. Ele veio me cumprimentando, me dando boa tarde. E eu, assustado, respondi. E ele, sério, disse, na verdade, eu gosto mais da noite. Eu também não perguntei o porquê. Estávamos conversando sobre futebol e ele, do nada, me perguntou se eu morava na fazenda. Mas isso ele perguntou já confirmando e disse que sempre me via indo embora à noite e me disse que eu era muito corajoso por isso. Então, ele falou que você não tem medo de andar sozinho à noite. Eu respondi que não tinha, pois o que me acompanha é bem maior e maior que tudo. Então ele deu um sorriso e disse que mesmo assim que eu deveria tomar cuidado. Ele disse isso e saiu andando vagarosamente. Eu fiquei meio intrigado com as palavras daquele homem, mas não demonstrei medo. Pois bem, naquela mesma noite, eu estava na casa do meu sogro. Eu relatei o acontecido sobre o senhor Alonso. O meu sogro insistiu e pediu pelo amor de Deus para que eu dormisse na casa dele. Eu respondi que eu não era medroso e que ele não deveria aceitar um covarde na família dele. Se Alonso fosse homem, bicho, lobisomem, eu seja lá o que fosse, eu não ia ter medo dele. Ele que se meta na minha frente, porque o dele tá guardado. Eu me despedi de todos e saí, mesmo contra a vontade da família. A minha noiva, na verdade, ficou com medo, mas também preocupada com o meu trabalho. Pois bem, esse dia eu tinha ido de bicicleta e saí pedalando até a saída do vilarejo. A estrada estava molhada, pois era época de chuva e em alguns lugares andava pedalando, em outros empurrando a bicicleta. O trajeto era difícil. Saindo do vilarejo, quando a estrada estava deserta, passei em um lugar por um córrego que cortava a estrada e tive que colocar a bicicleta sobre os ombros e passar com a água no peito e para isso tirei a roupa para não molhar. E no momento que atravessei, eu estava vestindo a roupa, eu senti a sensação de estar sendo observado. Fiquei em alerta, pois estava pensativo sobre todos os avisos e também lembrando do senhor Alonso. Em certa parte do caminho, eu teria que passar por um antigo cemitério, praticamente na metade do caminho. Eu estava andando, escutava sempre algo acompanhando, espreitando, como se esperasse o momento certo para atacar. Aquela sensação me consumia. E chegando em frente ao cemitério, observo bem que pude ver algo passar bem rápido por entre os túmulos, pois o cemitério não tinha muros. E aquela desconfiança que eu seguia virou certeza. Só que aquilo não parecia ser uma pessoa, parecia algum tipo de animal ou de uma criatura. Para piorar mais ainda, aquele trajeto eu teria que empurrar a bicicleta por quase meio quilômetro. Então, fui empurrando a bicicleta e com um punhal segurando em uma das mãos, observando sempre para todos os lados, pois eu já tinha certeza que algo estava à minha espreita. Na encosta de uma pequena serra, que era a entrada de uma antiga fazenda, escutei como se um boi bravo estivesse vindo em minha direção, quebrando galhos e com a respiração ofegante. E no local que eu estava, tinha uma estaca, um mourão de cerca. Só que não tinha arame.
Eu peguei a bicicleta e botei aquele parte redonda, aquele círculo, no centro da bicicleta, sobre a cabeça da estaca. Assim, dava para selar ela para todos os lados. Eu fiz uma espécie de escudo. Poucos vão entender, mas foi a ideia que tive no momento, que salvou a minha vida. Então, aquilo que vinha descendo, quebrando o mato, foi se aproximando. Eu estava com um punhal na mão e possivelmente protegido pela bicicleta. A lua estava clara, como um dia quando de repente aquela criatura grotesca, algo terrível, um grande cão negro de olhos vermelhos, dentes terrivelmente grandes e garras enormes, era uma abominação. Na verdade, um demônio vindo do inferno. Nesse momento, me senti como se eu estivesse em um pesadelo. Em questões de segundos, a criatura saltou em minha direção, ficando em cima da bicicleta, que me protegia. O bicho babava, uma gosma fedida, sobre o meu rosto, e em movimentos giratórios conseguia me desvencilhar, pois de tanto medo deixei o punhal cair. Mas, em um giro de sorte, eu pus as mãos nele. E pegando o punhal, a criatura mordeu meu antebraço. Com o braço direito, consegui aplicar vários golpes por entre o quadro da bicicleta, que já estava todo destruída e com gritos horríveis, como se fosse de um homem de voz grossa. O bicho desistiu do ataque, pois estava ferido gravemente. Deu alguns passos para trás, soltou um uivo terrível, lançando um olhar de ódio na minha direção, e saiu andando, vagarosamente, sobre duas patas. Naquele momento, eu tive a certeza que aquele lobisomem era mesmo o Sr. Alonso, pois o modo de caminhar foi idêntico ao dia que ele conversou comigo lá no campo de futebol. Fui embora, deixei o que sobrou da bicicleta com um braço ferido e pela manhã o meu patrão me levou ao hospital. Saindo de lá, fui à casa do meu sogro e relatei tudo. Ele e meu patrão fomos até a casa do Sr. Alonso e chamamos, e ninguém apareceu. E um senhor que morava um pouco próximo disse que viu ele passando bem cedo, quase de madrugada, com uma bolsa nas costas e todo ensanguentado, envolto a panos amarrados aos braços e cintura. Eu perguntei a ele o que houve. Ele disse que foi uma tentativa de assalto e que ia ao hospital. Então, tivemos certeza que o lobisomem realmente era o Sr. Alonso. E, durante algum tempo, nunca mais se ouviu falar desse tal Sr. Alonso. E o lobisomem também sumiu. Na cidade de São Paulo, onde as noites são sempre agitadas e iluminadas por faróis e luzes de postes, surgiu uma lenda urbana aterrorizante que deixava motoristas de aplicativos com os nervos à flor da pele. Essa era a história do fantasma do Uber, um espírito inquieto que assombra motoristas durante a madrugada. Tudo começou com Daniel, um motorista experiente que preferia trabalhar à noite para evitar o trânsito caótico do dia e aproveitar as melhores taxas. Em uma madrugada fria e nebulosa, ele recebeu uma chamada pelo aplicativo de um endereço próximo ao antigo cemitério da Consolação. Ao chegar, ele notou um homem pálido, com roupas antiquadas e um chapéu preto, parado na calçada. Sem trocar uma palavra, o homem entrou no carro e acenou com a cabeça, quando Daniel confirmou o destino. Uma casa afastada nos limites da cidade. Durante o percurso, o silêncio era perturbador. Daniel tentava puxar conversa, mas o passageiro apenas olhava fixamente para fora da janela, com um olhar vazio que parecia atravessar a escuridão. A cada quilômetro percorrido, a sensação de desconforto aumentava. O ar dentro do carro
parecia ficar cada vez mais pesado, e uma brisa gelada passou a envolver Daniel, apesar das janelas estarem fechadas. A poucos quilômetros do destino, o passageiro finalmente quebrou o silêncio com uma voz fria e ressonante. "Pare o carro." Daniel hesitou, mas obedeceu, estacionando na beira de uma estrada deserta e mal iluminada. Quando se virou para perguntar o motivo, o passageiro havia desaparecido. No banco traseiro, a única coisa que restava era uma marca úmida em forma de corpo, como se o homem estivesse encharcado. Assustado, Daniel dirigiu até a casa mais próxima para poder pedir ajuda. Os moradores ficaram pálidos ao ouvir sua história e contaram sobre a lenda local. Anos atrás, um homem havia morrido em um acidente de carro naquela mesma estrada. Seu espírito, preso em um loop eterno, tentava refazer sua última viagem, assombrando motoristas desavisados. Nos dias seguintes, outros motoristas começaram a relatar encontros semelhantes, sempre entre 2 e 3 da madrugada. Eles recebiam um pedido pelo aplicativo de um mesmo nome e do mesmo endereço. Cada encontro seguia o mesmo padrão: um passageiro pálido, roupas antigas, que desaparecia antes de chegar ao destino. Os motoristas que cruzavam com o fantasma descreviam uma sensação de medo profundo e inexplicável, que os deixava abalados por dias. Rafael, um novo motorista no aplicativo, decidiu enfrentar o fantasma. Ele acreditava que poderia ajudar o espírito a encontrar paz. Naquela noite, ele aceitou a chamada e dirigiu até o cemitério. Quando viu o passageiro, sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas se manteve calmo. Durante a viagem, Rafael começou a conversar e, para sua surpresa, o fantasma respondeu, contando sobre sua vida e o trágico acidente que o prendeu naquele estado. Chegando ao local do acidente, Rafael parou o carro e, com uma voz firme, prometeu ajudar o espírito a encontrar a paz. Recitou uma oração pedindo que sua alma fosse libertada. O fantasma sorriu pela primeira vez, uma expressão de alívio substituindo a agonia constante. Com a chegada do amanhecer, a figura desapareceu em uma bruma leve, deixando Rafael uma sensação de alívio. Após essa noite, os relatos do fantasma do Uber diminuíram drasticamente. Alguns acreditam que Rafael conseguiu libertar o espírito, enquanto outros dizem que a assombração ainda espera, em silêncio, por alguém que possa finalmente trazer descanso eterno. E assim, a história do fantasma do Uber tornou-se uma lenda assombrada entre os motoristas de aplicativos, lembrando a todos que, nas profundezas da noite paulistana, existem mistérios que desafiam a compreensão e despertam os medos mais profundos. O espectro, com seu olhar vazio e presença gelada, serve como um aviso sombrio. Na escuridão da madrugada, não estamos tão sozinhos quanto pensamos, e os fantasmas ainda podem estar entre nós, assombrando os vivos em busca de paz, um descanso na morte. Olá pessoal, venho aqui compartilhar mais uma de minhas experiências que tive com o sobrenatural, e minha família também. Como relatei nas minhas experiências anteriores, quando saímos do Paraná, moramos em várias casas em São Paulo, principalmente na Zona Sul, até o meu pai comprar uma casa no Campo Limpo, no bairro Jardim Rosana, onde passei por algumas experiências que até hoje não sei explicar os fatos. Me lembro que estudava numa extensão do Colégio Kennedy, no Campo Limpo. Eu já estava com os meus 8 anos.
o meu pai estava em um bom emprego e conseguiu comprar uma segunda casa no Parque Esmeralda, em Taboão da Serra, São Paulo. Eu me lembro que ainda com 8 anos, ainda não sabia ler direito. Na época, não fazíamos o pré, e sei que todos os alunos repetiam novamente a primeira série. Enfim, esse é um contexto para dar o início ao que aconteceu quando no nosso primeiro dia na casa, no dia da mudança mesmo. Era uma casa linda, um sobrado com um andar e com uma outra casa nos fundos. O terreno era enorme, pelo menos achávamos comparado com a nossa casa do Jardim Roçana. E a casa era novinha. A gente estava admirado. Chegamos de mudança por volta das 5 horas da tarde. Estava quase escurecendo. Estávamos todos dentro de casa, quando meu irmão me chamou, dizendo que tinha uma mulher de branco no corredor, ao lado da casa. E quando fui ver pela janela, realmente vi uma pessoa de branco passando. Eu achei estranho o fato dela estar vestida toda de branco. Avisamos nossos pais. Os mesmos foram lá fora da casa, que dava acesso a esse corredor lateral, só para saber se a casa havia uma porta nos fundos, onde ficava a cozinha, e uma porta lateral com janelas na sala da frente e janelas na lateral, que dava para ver quem estava nesse corredor, que dava acesso à frente da casa onde ficava a garagem. Meu pai abriu a porta da sala e não viu ninguém. Achou que fosse brincadeira nossa e ficou por isso mesmo. Então, o meu irmão foi na cozinha e me chamou novamente. Ele disse que a mulher estava nos fundos do quintal. Eu olhei pelo vitrô da janela da cozinha e ela realmente estava se dirigindo para a casa dos fundos. E do nada, o copo que estava em cima da pia começou a girar na nossa frente, como se fosse um peão. Nisso, saímos correndo para a sala e meus pais vieram ver o que havia acontecido, pois o copo caiu no chão e quebrou. Então meus pais acharam que a gente tinha quebrado o copo e acabamos ainda levando uma bronca. Esses fatos ocorreram no primeiro dia que chegamos na casa. Então, vocês imaginem o que foi passar quase um ano nessa casa. Não irei contar todos os ocorridos na casa. Vou contar alguns que aconteceram comigo e com meu irmão, e para finalizar, com os meus pais. A casa havia 2 banheiros e mais um na casa, no fundo do quintal. Eu não tenho boas lembranças dessa casa, não vou mentir, tampouco com a vizinhança. Eu sentia muita falta dos meus amigos no Jardim Rosana, tanto que às vezes, fim de semana, eu passava o dia no Jardim Rosana e retornava no final da tarde. Certa vez, fiz amizade com um menino que morava no fundo da casa da vizinha nossa. Eles eram inquilinos, moravam numa casa de madeira, mas bem feita. Eu subi no muro e comecei a conversar com esse menino. E ele parecia ser uma pessoa legal e me convidou para brincar com ele e conhecer a mãe dele, e a avó também. Quando pulei no quintal dele, eu conheci de cara a avó dele. Era uma senhora bem magra, branquinha que nem neve. Mas confesso que me assustei. Ela veio me receber com uma pequena faca na mão e estava toda suja, de uma coisa vermelha. Eu via que ela estava com um animal na outra mão. Era um coelho. Parecia um filme de terror. Eu olhei em volta e tinha um monte de coelhos pendurados. Ela estava tirando a pele deles. Para uma pessoa de seus 8 anos, aquilo era que nem um filme de terror. Me senti muito mal, e o neto dela, que eu tinha acabado de fazer amizade, ele pegou uma pele de coelho e disse pra gente brincar com a pele. Eu não gostei, achei aquela cena de terror mesmo. Já no meu primeiro amigo que vou fazer, eu já vejo uma coisa dessas. Enfim, fui educado com ele, me despedi e fui embora,
pois eu não estava me sentindo à vontade no meio daquele monte de coelho. No outro dia, em frente de casa, tinha uma casa com algumas árvores e tinha tipo uma mecânica de fundo de quintal. Eu me lembro que era um cara gordo e seu filho também era. E o menino foi em casa para a gente jogar bola. Tínhamos quase a mesma idade. Só que ele era mais alto e grande que eu. E no primeiro dia, também, já tivemos umas brigas, pois notei que o menino não gostava de perder a bola e ia nas minhas canelas para pegar a bola de volta. E acabou que a gente brigou. Mas enfim, não tinha com quem brincar e eu tinha que fazer amizade. Pensei que esse bairro não era para mim. E para piorar, eu olhava para nossa casa e não me sentia tranquilo. Parecia que alguém me espreitava pela janela. Comentei com meus irmãos. Eles falaram que não sentiam nada. Só um dos meus irmãos falou que continuava vendo às vezes a mulher, mas só que não andar de cima. O qual eu e ele combinamos de ir sempre juntos ao andar de cima. Uma vez, cheguei em casa. Já estava me enturmando com uma turma do bairro. O Ayrton, um menino gordinho, me chamou para andar de bike com ele na pracinha, que tinha na avenida que dava acesso ao Campo Limpo, onde também havia uma igreja. Era o único momento que eu me divertia, pois eu adorava andar naquela bike. Passávamos horas andando na pracinha. Uma vez cheguei em casa e meus pais estavam saindo e estavam bravos, porque era para mim ir com eles. Mas falei que ficaria em casa, pois tinha que tomar banho. Meu pai mandou eu trancar as portas e não abrir para ninguém, somente quando eles voltassem. Eu achei super legal ficar na casa sozinho, pois eles nunca faziam isso, deixar nós sozinhos. Eu devo ter dado amnésia, porque não me lembrei do medo que sentia da casa. Entrei dentro dela e fechei a porta da sala, pois a porta da cozinha já estava trancada. Fui para o banho e pensei, eu vou tomar um banho quente de umas 2 horas. Mas assim que entrei no banheiro, alguém bateu na porta do banheiro. Eu pensei, será que tem algum dos meus irmãos em casa? Será que voltaram? Pois todos tinham ido. Achei que eles tivessem voltado. Não me importei com a batida na porta e do nada, novamente, bateram nela. Eu fiquei um tanto nervoso. Mal tinha entrado no banho quente e já tinha que sair. Desliguei o chuveiro, me sequei e abri a porta, chamando pelos meus irmãos e pais, mas ninguém respondeu. Desci as escadas que tinham formato quase de um L para descer ao andar de baixo. Olhei tudo e não tinha ninguém. A porta estava fechada e voltei a subir as escadas, pois estava muito, mas muito frio. E fui para o banho novamente. Só que dessa vez deixei a porta aberta, que me dava acesso ao ver o corredor. Detalhes: todos os quartos da casa ficavam nesse andar. Eu tomava banho, mas de olho no corredor, já que a porta estava aberta. E uns 5 minutos, já no banho, eu estava meio que distraído e tive a impressão de ver alguém passando pelo corredor. E sabe aquela sensação de que tem alguma coisa errada? Pois é, desliguei o chuveiro, me sequei, sem tirar os olhos do corredor. Olhei em direção aos quartos que nossos pais ficavam, na parte dos fundos, e os meus pais ficavam na parte da frente. Depois da escada, me vesti no banheiro, mesmo sem tirar os olhos do corredor, quando escuto passos na escada. Detalhe, a escada era toda feita de madeira, envernizada. Era linda a escada, mas cada passo no degrau me assustava. Saí do banheiro e orei para baixo, e vi aquela mulher toda vestida de branco, subindo as escadas bem suavemente. Eu achei que estava sonhando. Ela subia bem devagar e calmamente. Eu corri para o quarto dos meus pais, pois o quarto deles tinha chaves na porta, e os nossos não.
Me tranquei dentro do quarto e comecei a chamar os vizinhos na frente de casa, mas ninguém saiu para ver. E para piorar, os passos continuavam, e parecia que estavam dentro do quarto dos meus pais, mas eu não via nada. Entrei dentro do guarda-roupa que era embutido na parede, mas sabe que pensei que estaria mais seguro no guarda-roupa, pois era embutido. Fiquei ali parado, quando, na porta do outro lado do guarda-roupas, uma das portas estava meio aberta. Vejo alguma coisa se mexendo. Parecia que tinha alguém agachado. Só vi o formato da cabeça. Quando vi que começou a se movimentar vindo na minha direção. Esse guarda-roupa era feito de alvenaria. Como disse, já era embutido na parede. Era inteiro. Não tinha divisórias. Apenas as portas de madeira. Quando eu notei que estava vindo na minha direção, eu não sei se era mulher ou outra coisa. Eu abri a porta e em seguida a porta do quarto e desci as escadas a mil, quase caindo nelas. Eu não vi ninguém. Sorte que a chave da porta estava nela. Eu abri e corri para os fundos da casa. Subi no muro e fui para a casa do meu amigo, que a avó matava os coelhos. Fiquei lá com eles até os meus pais e irmãos chegarem. Contei à senhora o que ocorreu. Quando minha mãe chegou, a senhora contou para ela que eu estava na casa dela. E nisso, eu ouvi ela contando para minha mãe vagamente que na casa havia morrido uma mulher quando a casa estava sendo construída. Minha mãe mudou de assunto com a senhora, pois viu que eu escutei ela falar, e ficou por isso mesmo. Passado um tempo, era uma noite de verão, a janela estava aberta e todos dormiam. Estava uma lua cheia linda, bem clara, e tinha um cachorro bem branco. Fui para a janela e vi ele correndo pelo quintal. Eu o chamei. Ele começou a pular, mas como estava no andar de cima, era muito alto. Mas era engraçado a gente tentando interagir e ele pulando na parede. Eu estava gostando de vê-lo fazendo aqueles pulos. Meus irmãos todos dormiam. E eu ali na janela, olhando para o cachorro, no escuro total. Quando, do nada, ele para de brincar e eu noto que ele começa a rosnar para mim. Mas não era um rosnado normal. Ele parecia estar preocupado com alguma coisa. Os pelos dele estavam todos ouriçados. Ele estava muito inquieto. Ele arranhava a parede. Parecia que queria subir por ela, de tão inquieto. E eu fiquei com medo. Parecia que via algo que eu não estava vendo. Aquilo me deixou apavorado. Ele rosnava e latia alto desesperado. E eu olhava para cima, para os lados e não via nada. Confesso que não sei o que era. Eu dei um pulo em cima dos meus irmãos e tão assustado que estava, acordando todo mundo no quarto, no meio desesperado. Até meus pais vieram ver o que estava acontecendo. Eu só sei que depois que eu contei, meus irmãos começaram a relatar que também viram essa mulher andando pela casa. E meus pais sempre falavam que a gente estava imaginando coisas. Mas uma vez ficou por isso mesmo. Então, uma vez meu avô veio do Paraná para São Paulo, se tratar no hospital da capital, e deixou uma das nossas tias cuidando da gente. Foi quando minha tia disse que não entraria dentro dessa casa à noite, mas ela não quis dizer o motivo. Falou para todos pegarem os colchões e levarem para casa no fundo do quintal, onde haviam 3 camas, e juntamos todas as camas e nos trancamos dentro da casa com nossa tia. Eu pensava que nossa tia era super medrosa, porque nem quis entrar na casa. E pior, que ela era medrosa mesmo. Tanto que ela colocou todos nas beiradas e ela ficou bem no meio da cama. Praticamente a gente que cuidava dela. Estava um calor de rachar, a casa toda fechada, quando sinto uma mão me segurar na minha cabeça. Mas segurava forte. Eu estava praticamente no meio de todos, e aquela mão resolveu me puxar para fora da cama.
Não era uma mão feminina, era uma mão de homem, pois eu a segurei tentando fazer com que me soltasse e gritava para minha tia e irmãos que tinha uma pessoa me puxando da cama. Meu irmão, que estava do meu lado, estava paralisado, não fazia nada, e minha tia muito menos. Apenas todos gritavam no escuro e eu segurava no pulso daquela mão, me puxando e dando soco para me soltar, mas não adiantava. Quando uma das minhas irmãs, que estava na ponta da cama, levantou e correu e acendeu a luz, foi como se a mão tivesse evaporado. Eu já estava com a metade do corpo para fora da cama. Minha tia se levantou e falou que não ia ficar dentro dessa casa. Nos enrolamos todos nos lençóis e ficamos na garagem na frente de casa, até os meus pais chegarem. Minha mãe ficou brava, porque minha tia não tinha colocado a gente na cama. Ela explicou o ocorrido, e mesmo assim não adiantou. Só para contextualizar, na época foi o ano que Elvis Presley morreu. Então, um belo dia, meus pais falaram que íamos voltar para a nossa casa antiga. Perguntamos o motivo. Eles disseram que era melhor para a gente, pois lá iriam construir uma escola bem perto da casa, Jardim Rosana. Eu adorei isso. E meus pais, no outro dia, praticamente já providenciou a mudança. Não dava para acreditar que estávamos retornando. Apesar da casa ser linda, não era uma casa boa de se morar. Anos depois, os meus pais contaram que viram a mulher, só que não queriam nos assustar mais e acharam melhor a gente nos mudar. Em 1983 a 84, uma das nossas professoras do colégio professor Messias Freira vivia reclamando que não conseguia dormir à noite. E por acaso, ela nos contou que as filhas delas diziam que estavam vendo uma mulher pela casa. Eu, ouvindo isso, perguntei para a professora se ela morava no Parque Esmeralda. Ela disse que sim, e falei o nome da rua e número da casa. Ela confirmou e eu falei que havia morado nesta casa e o que ocorreu comigo e a minha família nessa casa. Ela, uns tempos depois, acabou também se mudando de lá. Então, para contexto, a mulher que morreu na casa era a noiva do pedreiro que estava construindo a casa. Ela foi levar almoço para ele e, como ele estava no andar de cima, ela foi subir no andaime e acabou caindo e quebrando o pescoço. Meus pais foram contar tudo isso para nós anos depois. Eu sei que a história não é assustadora, mas antes de morar em algum lugar, é bom se informar do que aconteceu na casa. Um abraço a todos e espero que tenham gostado. Olá, me chamo Samuel. Eu gostaria de contar um relato que aconteceu com minha irmã. Eu vou contar a história detalhadamente, como se fosse ela. Nós morávamos em uma casa que ocorria coisas assustadoras. Então vamos lá. Eu estava com meu irmão em casa e ele era pequeno. Tinha uns 4 anos de idade. Na casa já havia alguns tempos que víamos coisas estranhas. Mas acabamos acostumando, pois era raríssimo acontecer algo. Bom, continuando. Eu estava deitada com meu irmãozinho do lado, enquanto minha mãe estava trabalhando de plantão em um hospital aqui da cidade. E o meu pai também estava trabalhando. Quando estava tudo tranquilo, de repente, eu vi quando passou uma menininha de vestido soltinho e com uma faixa de cabelo. Ela estava usando uma roupa azul claro. Ela passou e parou em frente à porta do quarto de minha mãe. E olhou para mim e seguiu em frente. Assim que ela saiu da minha vista, o carrinho do meu irmão, que estava em cima do guarda-roupa, voou para baixo da cama. Logo depois, meu irmão começou a chorar e percebi que ele estava com fome. Eu, com um pouco de medo, levantei da cama, levei meu irmão também no colo e fiz uma papinha para alimentá-lo. Eu juro por Deus, eu vi a suposta menina que estava na frente do quarto, brincando com as roupas que estavam em uma bacia. E do nada, ela sumiu. Uma vez ou outra,
acontecia de eu sair para trabalhar. Sempre que eu saía, deixava tudo fechado e as luzes apagadas. Porém, teve um dia que eu cheguei do trabalho e tinha um quartinho no andar de cima e eu vi a luz acesa. Aí eu subi e fui apagar a luz. Eu desci para ir na cozinha, mas quando cheguei na cozinha, a luz de lá, do andar de cima, acendeu misteriosamente, sozinha. Subi novamente e apaguei a luz de novo. De novo, voltei para a cozinha. Quando cheguei, fui lavar os pratos e nem olhei mais para lá. Minha mãe apareceu e disse: "Vocês acham que estou tendo caso com o gerente da CELP?" Minha irmã disse: "Oxe, mãe, mas eu acabei de apagar essa luz aí em cima 2 vezes." Minha mãe respondeu: "Então, deve estar com algum defeito no interruptor." Minha irmã respondeu: "Acho que não, porque quando eu apago as luzes, ela apaga 100% e fica normal. Ela só acende quando eu saio de perto." Uma vez, aconteceu de estar com meu irmão em casa e ele estava assistindo na sala. Na sala havia o rack, a televisão e 2 caixas de som. Ele estava assistindo um desenho que adorava, quando, de repente, ele gritou muito alto, com um medo terrível, e foi até mim e disse: "Irmã, eu vi um bicho saindo da caixa de som e ele queria me pegar." Quando cheguei na sala, não havia nada, mas meu irmão estava com tanto medo que ele tinha pavor só de olhar as caixas de som. Eu virei as caixas de som para trás e não ocorreu mais nada. Meses depois, minha mãe estava organizando a casa e minha outra irmã estava na sala olhando o celular. Quando minha mãe chegou no quarto, se deparou com uma mulher mexendo no guarda-roupa. Ela achou que seria minha irmã, mas quando ela voltou para a sala, minha irmã estava lá, tranquila assistindo TV. Nessa hora, minha mãe disse: "Gente, mas tu não estava arrumando o guarda-roupa ali no quarto?" Minha irmã respondeu: "Não, a todo momento eu estava aqui na sala assistindo. A senhora deve estar vendo coisas." Passou uns 5 meses. Cheguei do trabalho e deparei com minha mãe saindo do quintal e indo para o muro. Aí eu falei nessa hora: "Mãe, cheguei." Minha irmã, que estava em casa, respondeu: "Ô menina, você tá ficando louca?" Eu respondi: "Estou falando com a mãe e não com você." Minha irmã respondeu: "Mãe, está na reunião de trabalho desde 2 horas da tarde." Nessa hora eu fiquei em choque. Uma vez, meu amigo veio me visitar e quando ele estava prestes a ir embora, ele me pediu para arrumar um copo d'água. Quando fui chegando na cozinha para pegar água, me deparei com um homem todo de preto colocando água no copo. Neste momento me assustei e queria gritar, quando, de repente, o homem sumiu. Estava somente o copo vazio, sozinho na mesa. Eu só tenho uma coisa a dizer. Nesse mundo, há coisas inexplicáveis. Podemos até não acreditar, mas que o sobrenatural ronda pela terra, isso eu acredito. Obrigado e fico feliz em contar o meu relato. Oi, sou eu, Christian, dos relatos sobre pacto. Estou com 27 anos. Nesse exato momento, estou hospedado no Hotel Amsterdã Bildergaard, aqui na Holanda, olhando o meu passaporte e refletindo sobre a minha vida. Acho que preciso relatar algumas coisas. Eu consegui o dom da prosperidade. Então, fiz rituais de projeção para o meu time de coração, o Fluminense, que no ano passado foi campeão da Libertadores pela primeira vez na história. E eu estava presente no Maracanã. A Acadêmicos do Grande Rio, escola de samba da qual eu sou adepto, foi campeã pela primeira vez na história
dos desfiles de escola de samba em 2022 e eu também estava presente na Sapucaí. Toda escola que mais fizer rituais em período do carnaval será sempre vencedora. A esquerda voltou ao Brasil no fim de 2022, mas eu já sabia que isso iria acontecer. Se lembram que no meu primeiro relato, o meu contato, eu disse que tinha meio que perdido tempo com política? Então, eu estava enganado. Eu ganhei muito dinheiro com manifestações e militâncias. De esquerda, a cor vermelha não é em vão, representa o sacrifício. E o número 13 é importante na numerologia luciferiana, tanto que nasci dia 13 de novembro. Como já relatei, 13 do 11, dois números fortes na magia. Uma cantora sertaneja brasileira quebrou o pacto selado e acabou falecendo depois de um acidente de avião. Existem alguns artistas também que morreram e foram substituídos por sósias. Um deles fez um show no Maracanã ano passado. Foi integrante da banda de rock mais famosa do mundo, até seguir carreira solo no fim de 2023. Um ator americano também quebrou o selo do pacto e foi encontrado morto em uma banheira, em Los Angeles. Muitas celebridades já foram e são encontradas mortas em banheiras. Não é coincidência, são simplesmente rituais, portais e magia. Então, sinto que o preço a pagar é muito caro e alto demais. Estou com 27 anos e se eu não voltar a aparecer, já sabe, existe uma lista chamada Clube dos 27, onde pessoas públicas, famosas ou bem-sucedidas morrem nessa idade. Eu sei que despertei muitas pessoas com meus relatos, mas já falei demais. Vivi os melhores anos da minha vida, mas a eternidade é muito tempo. Creio que minha ambição, cobiça e senso de grandeza me fez chegar a isso tudo. Sofrer por falta de dinheiro é muito ruim, mas ter tudo e ao mesmo tempo sentir que não tem nada e não ter paz é pior. Eu não sou vítima, então, se esse é o preço a pagar, que eu pague, aqui na Terra ou em outro lugar. Eu acho que devemos tomar cuidado com o que desejamos, pois um dia podemos conseguir e não saber o que fazer depois disso. Em todos esses anos, tive todo o prazer carnal imaginável. Sexo com mulheres lindas, dinheiro, viagens. Conheci e convivi com celebridades. Mas não sinto a verdadeira felicidade. Apenas alegria e momentos de prazer momentâneos. Acho que me tornei alguém que queria e imaginava. Não queria uma vida normal, ou chata ou sem graça, mas uma vida cheia de exageros. Pode causar consequências terríveis. Creio que o meu transtorno de personalidade narcisista me fez chegar tão longe. Eu queria ser visto, lembrado, admirado e reconhecido. Eu acho que consegui tudo isso. E para mim, é isso que importa.